E vamos para mais uma aula do nosso curso para o concurso IBAMA. Tema 1, licenciamento ambiental para o cargo de analista ambiental. E nessa aula vamos falar sobre a Lei 9.985 de 2000, que é a lei que se refere ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei do SNUC. Então vamos falar aqui da lei do SNUC e vamos então compartilhar aqui a nossa tela para que a gente possa já estar discutindo a nossa lei 9.985 de 2000, que se refere aqui ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é conhecida como a lei do SNUC. Então, primeiro momento a gente tem que entender, certo, o que traz essa lei. O que traz a lei do SNUC? E, claro, o que é uma unidade de conservação? Para que servem as unidades de conservação? Como são classificadas as unidades de conservação, né? Qual a importância e qual a relação da unidade de conservação com os processos de licenciamento ambiental? Porque a gente sabe que o nosso tema é o tema de licenciamento ambiental para o cargo de analista ambiental e nós temos toda uma prova que são 70 questões específicas e dessas 70 questões específicas, todas elas têm algum tipo de relação com o processo de licenciamento ambiental, pois é o tema principal, né? E, claro, quando eu falo de licenciamento ambiental, o licenciamento ambiental federal, o licenciamento ambiental que corre pelo IBAMA, que é o órgão executor, né, da política ambiental federal. Então, a gente tem que entender aqui o que é o SNUC, o que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? Então, é um conjunto de áreas protegidas instituído pelo governo brasileiro com o objetivo de conservar a diversidade biológica, preservar ecossistemas, promover o desenvolvimento sustentável e garantir o uso de recursos naturais de forma controlada. Então, a gente tem aí um sistema de unidades de conservação, que é um sistema de áreas, é um conjunto de áreas protegidas. Essas áreas podem ser protegidas de forma integral ou de forma parcial, e a gente vai entender aqui como é que funciona esse processo, né? E por isso que também tem o objetivo do desenvolvimento sustentável, porque a gente tem unidades de conservação que pode ter atividades sendo desenvolvidas, atividades sendo elas, todas as atividades que você imaginar, podem ser desenvolvidas em determinadas unidades de conservação, sendo que existe, claro, todo um processo de zoneamento que a gente vai explicar novamente, porque a gente falou aí de zoneamento ambiental numa aula anterior, e a gente explicou o que era o zoneamento, e eu até dei alguns exemplos de unidades de conservação que apresentava lá seu plano de manejo, o zoneamento ambiental interno de uma unidade de conservação, né? Então, a gente vai aqui agora detalhar mais isso, entender mais essas questões, para que a gente possa resolver possíveis questões aí da nossa futura prova aí do concurso IBAMA. Então, os princípios aqui, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, a gente tem aqui a conservação da biodiversidade, certo? A participação comunitária, o uso sustentável dos recursos naturais e a integração com políticas públicas ambientais.
Então, isso aqui são os princípios do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e a gente tem que entender que isso está dentro da nossa lei, né? A nossa lei. Então, é só para a gente entender aqui os princípios. Então, aqui a definição de unidade de conservação, né? Então, de acordo aqui com a lei, a unidade de conservação é um espaço territorial, incluindo seus recursos ambientais, instituído pelo poder público com o objetivo de preservar ou conservar a natureza com regras específicas de proteção. Então, a gente tem, né, a gente está falando de unidades de conservação instituídas pelo governo federal, né? Então, unidades de conservação federais, que são, inclusive, né, são geridas, né, tem como gestor o ICMBio, no caso, as unidades de conservações, né, a Unidade de Conservação Federal, que foi criada por um decreto federal, porque a unidade de conservação, ela tem que ser justamente, pode ser criada por um decreto, né, mas a gente vai ver que precisa, né, de algumas situações de estudos, né, para definir justamente aquela área, aquele território que tem como objetivo fazer algum processo de preservação, conservação daquela biodiversidade ali específico, né? A gente vai ver também que alguns modelos de unidade de conservação já não precisa desses estudos técnicos, não há necessidade, né? Apenas o decreto o bastante para criar a unidade de conservação. Mas aí a gente tem aí, no caso, a poligonal, né? Então se cria uma poligonal dessa unidade de conservação, que é a área justamente que será protegida, e aí a gente tem que ver realmente quais são os tipos de unidade de conservação para a gente começar a entender aqui o processo, né? Então aqui a gente tem os tipos de unidade de conservação, né? E temos dois grupos, que são as unidades de conservação de proteção integral e a unidade de conservação de uso sustentável, né? Então nós temos aqui a unidade de conservação de proteção integral e a unidade de conservação de uso sustentável. Vamos ver aqui a diferença dessas unidades de conservação. Deixa eu pegar a caneta que caiu aqui. A canetinha tinha caído. Mas aí o que acontece, né? Retornando, a unidade de proteção integral, unidade de conservação de proteção integral, né? Então tá aqui. As unidades de proteção integral têm como objetivo a preservação da natureza, permitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Elas são mais restritivas em termos de exploração econômica. Então o que acontece, né? Essas unidades de conservação de proteção integral, na maioria delas, não podemos fazer praticamente nada. Não podemos fazer nada. São unidades de conservação de proteção integral. Vamos ver aqui os modelos dessas unidades de conservação de proteção integral. Tem alguns, né, modelos diferenciados, mas acontece que, em sua maioria, não podemos fazer quase nada, porque o objetivo é a proteção integral daquela biodiversidade que está sendo ali, né, proposta para proteção. Então a gente tem, né, a gente tem aqui algumas, como por exemplo a estação ecológica, né? Então a estação ecológica é ESEC, né? A gente teve até uma situação aí interessante, né, em Piauí. Eu até comentei sobre isso numa aula anterior, que o IDEMA foi no Piauí, né? Foi no Piauí. Então o órgão ambiental, na verdade, né, do Piauí, ele simplesmente deu uma licença, uma autorização para a supressão de vegetação de uma área de maior que 70 mil hectares, 74 mil hectares. Uma área maior que 74 mil hectares, né? Foi dada aí uma autorização para
supressão da vegetação, só que dentro de uma unidade de conservação federal. E essa unidade de conservação federal era uma estação ecológica. Então, uma unidade de conservação federal, que é claro que é gerida, né? O órgão gestor é o ICMBio, então, gerida pelo ICMBio, então, em nenhum momento foi solicitado algum tipo, né, de informação ao ICMBio, e claro que a gente sabe que pelas competências do licenciamento ambiental, qualquer licenciamento ambiental em unidade de conservação federal, que não seja APA, que a gente vai explicar da APA, né, que seja qualquer outro tipo de unidade de conservação, é de competência do IBAMA. E é claro que a gente sabe que, por ser uma estação ecológica, a gente não tem como suprimir as áreas. Então aqui, ó, então na verdade era uma autorização completamente ilegal. Mas na verdade, né, para a gente lembrar um pouco, e eu acabei até me passando aqui, foi o desembargador que obrigou, né, por meio, né, de uma ordem judicial, que obrigou o órgão ambiental a emitir essa autorização, né? Então foi o desembargador da justiça lá do Piauí, né? Então, para a gente ver como é que está a nossa justiça. Então aqui tem, né, como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Não permite visitação pública, exceto com caráter educacional. Então observe, né, que a estação ecológica, a ESEC, ela tem uma característica interessante. Ela não tem nem educação ambiental, não tem visitação por questões como é que se fala? A visitação por turismo, né? Um turismo ecológico. Não tem uma visitação por turismo ecológico, não. A visitação ela só ocorre, né, em caráter educacional. Então, por exemplo, a gente tem aí uma universidade que vai levar os seus alunos, né, lá do curso, provavelmente de um curso de biologia ou de um curso correlato, né, a áreas das ciências biológicas, sei lá, agronomia, qualquer curso que tenha disciplinas que trabalhe aí com as questões ambientais. Então, por questões educacionais, pode ter uma visitação, ela é permitida. Mas o objetivo aqui é a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Então, o objetivo principal em uma estação ecológica é a preservação total. A gente não pode suprimir nada. Nada pode ser suprimido, certo? A gente tem lá como objetivo principal o interesse em pesquisas científicas. Esse é o objetivo, né? Então, preservação, pesquisas científicas e, claro, que pode ter uma visitação por questões educacionais, né? Então, a reserva biológica, ela também é muito similar a essa questão da estação ecológica. Ela é mais voltada exclusivamente à preservação integral, com proibição de qualquer intervenção humana. Então, aqui, dentro de uma reserva biológica, a gente não tem nenhum tipo de intervenção humana. Se é reserva biológica, lá é proteção integral e o objetivo é preservação, conservação mesmo. É preservação, conservação, nada de intervenção. Então não tem nenhum tipo de visitação, nem educacional, porque é uma reserva biológica, certo? Então a gente tem aqui essas duas aqui, ó, a estação ecológica e reserva biológica. A gente vai ver que ela tem umas prioridades, inclusive, porque assim, quando você identifica que ali tem uma característica para uma reserva biológica
ou para uma estação ecológica, né, você não precisa de muitas informações para decretar que aquela área é uma reserva biológica e uma estação ecológica. A gente não precisa de muitas informações, muitos estudos, nada disso. A gente vai ver essa situação aqui, né? Que está justamente dentro da nossa lei aqui do SNUC, né? Nossa lei do SNUC, a lei 9.985 de 2000, né? 9985 de 2000. Então, a gente também tem aqui o Parque Nacional, né, que é conhecido como PARNA, permite atividades de recreação, educação ambiental e pesquisa científica. É área de preservação também. A gente está vendo aqui que todas essas unidades de conservação são unidades de conservação de proteção integral. Então, é claro que o objetivo maior aqui é a preservação, a proteção integral, só que algumas permitem, né, tem uma certa flexibilidade. Então, essa aqui tem uma flexibilidade, por exemplo, na relação das atividades de recreação. A gente pode ter lá algum tipo de turismo ambiental, certo? Então, pode ocorrer aqui atividades de recreação, turismo ambiental e educação ambiental, né? Para justamente fazer aí educação ambiental, por exemplo, com escolas, fazer a parte educacional mesmo, e pesquisa científica, né? Então, há pouco tempo mesmo, por exemplo, eu estou aqui no estado da Bahia, né? Então, há pouco tempo foi, na verdade, né, feito um decreto de criação do Parque Nacional Boqueirão da Onça, porque o que acontece? Como lá tem muitas, quer dizer, muitas não, já não tem muitas, são poucas onças, mas como tem poucas onças e precisa preservar essas onças, né, criou-se o Parque Nacional Boqueirão da Onça, né? Então, esse Parque Nacional do Boqueirão da Onça, que é uma parna, né, ele tem como objetivo proteger aquela biodiversidade e principalmente as onças que estão lá no topo da cadeia alimentar daquela região. Então, a gente tem aí o Parque Nacional Boqueirão da Onça. É claro que você pode também fazer visitação, fazer atividades recreativas, ter, por exemplo, atividades de educação ambiental, a educação em si, certo? E claro que pesquisas científicas. Nós temos, inclusive, vários biólogos, né? E tem um grupo de biólogos de São Paulo, se eu não me engano, acho que é de São Paulo, que faz muita pesquisa, né, relacionada a essas onças lá no Boqueirão da Onça, né? Que, inclusive, perto desse Boqueirão da Onça, a gente tem o licenciamento ambiental de muitos parques eólicos, né? Então tem todo um processo de distância, né? A área de amortecimento, tem todas as questões que tem que ser analisadas, e a gente vai ver também que quando tem alguma situação que tem aí a rima, a gente vai ter também o processo de compensação, a gente vai ver que está tudo dentro aqui dessa lei, né? Então, a gente também tem aqui o monumento natural, que protege atributos naturais de valor paisagístico, podendo ser acessível para a visitação. Então, o monumento natural, você tem lá, por exemplo, uma área bem característica, com vários rochedos, né? Várias rochas, rochedos, montanhas, uma área assim bem característica, diferenciada, pode ser classificada como monumento natural, né? Então, é também uma unidade de conservação, de proteção integral, porque a gente não vai poder chegar lá, por exemplo, e colocar agricultura, nem criar boi lá dentro, né? Isso vem acontecendo muito, né? Em unidades de conservação lá na Amazônia, na Amazônia legal em si, né? Considerando aí o estado do Amazonas, o estado de Roraima, Rondônia, Acre, a gente tem lá algumas unidades de conservação sendo invadidas e às vezes até unidade de conservação de proteção integral sendo invadidas e o pessoal simplesmente detonando tudo, né? Então a gente também tem aqui o Refúgio de Vida Silvestre, que é a Revis, né?
e visa a proteção de ambientes naturais e a preservação da fauna residente, permitindo algumas atividades de visitação controlada, né? Então, esse refúgio de vida silvestre, né? A gente pode ter, por exemplo, uma área que tem aí uma grande quantidade de fauna, uma espécie, algum tipo de espécie que depende de um outro grupo de espécies. Ou seja, geralmente é uma área assim que é muito rica em uma fauna daquele local, e aí se faz esse refúgio de vida silvestre, que seria também uma unidade de conservação, e a gente tem aí a possibilidade de visitação, mas também uma unidade com pouca flexibilidade, né? Pouca flexibilidade. A gente não pode fazer muita coisa lá no refúgio de vida silvestre. Mas o objetivo aqui é a gente entender que todas são unidades de conservação de proteção integral. Todas são unidades de conservação de proteção integral e, obviamente, que o objetivo maior de todas as unidades de proteção integral é a preservação e conservação da biodiversidade, né, daquele local, daquela poligonal que foi escolhida, que foi decretada lá como unidade de conservação, né? Então, aqui, para poder a gente, né, tornar a aula mais dinâmica e passar já para os outros tópicos, aí nesse tópico aqui a gente tem aqui uma questão lá da CESP, Sebrasp, né? Então aqui a diferença entre a reserva biológica e a estação ecológica está na possibilidade de visitação pública nas estações ecológicas, desde que para fins educacionais. Então, observe aqui, né, que a gente tem a estação ecológica, né, e a gente aqui diz que não é permitido, aqui não permite, né, a visitação pública, exceto com caráter educacional, certo? E na reserva biológica, a gente tem aqui também a proibição de qualquer intervenção humana, né? Então, a gente não tem na reserva biológica a visitação. Então, a diferença entre a reserva biológica e a estação ecológica está na possibilidade de visitação pública nas estações ecológicas, desde que para fins educacionais. Então, isso aqui é correto, né? Isso aqui é verdadeiro, é correto, certo? A gente tem que saber fazer essa diferença, né? A reserva biológica, eu falei, ela é muito mais restritiva, ela é mais restrita, né? Ela não tem essa possibilidade. Na estação ecológica, a gente tem aí a possibilidade da visitação em caráter educacional. Então, a gente tem essa possibilidade aí, né? Porque eu estou falando aqui de duas que são importantes, porque essas unidades de conservação de proteção integral são as mais restritivas, né? São as mais restritivas, né? Depois aqui do refúgio de vida silvestre, né? São as mais restritivas, né? Então, a gente tem essa situação. Então, aqui está certo, está correto, é essa situação aqui. E as unidades de conservação de uso sustentável, né? Então, aqui, já as unidades de uso sustentável permitem a exploração econômica dos recursos naturais de forma controlada, buscando a sustentabilidade. Então, aqui na unidade de conservação de uso sustentável, a gente vai poder fazer exploração econômica, né? Como, por exemplo, a APA. A APA, a gente tem a possibilidade até, você tem residências, você tem indústrias, você tem atividades de agricultura, tem aterro, tem tudo, aterro sanitário, no caso, né? Você tem tudo dentro de unidade de conservação do modelo APA, que é a área de proteção ambiental, né? Só que nós vamos ter lá dentro dessa área de proteção ambiental, a unidade de conservação de uso sustentável, algumas áreas que serão
definidas para tais atividades. E para isso, dentro dessas unidades de conservação, vai ter o zoneamento daquela unidade de conservação. Então, as APAs, ela tem logo esse zoneamento diferenciando aí se áreas mais restritivas, áreas de preservação, de conservação, áreas que podem ter uma expansão de residências, mas com certo controle. A gente não pode hipermeabilizar muito a área, ou seja, concretar tudo, né? E não deixar que tenha chuva e a água não penetre no solo, né? Porque está tudo concretado. Então a gente não pode hipermeabilizar muito a área. Então existe aí um grau de permeabilidade do solo. Então a gente tem algumas diretrizes que são definidas aí na APA para justamente a gente ter aí o uso desses recursos naturais, dos recursos ambientais, de forma mais sustentável, né? Então esse é o objetivo aqui das unidades de conservação de uso sustentável. Então a gente tem aqui, por exemplo, a APA, Área de Proteção Ambiental, grande extensão com restrições de uso, né? Mas permite atividades econômicas desde que compatíveis com a conservação da natureza, né? A gente sabe que, na realidade, essa definição ela é essa aí mesmo, mas a gente encontra um pouco diferente da realidade, né? Porque muitas áreas que são já definidas como APAs, a gente não tem assim a maior parte daquela área como áreas protegidas, mas temos assim grandes extensões realmente dessas áreas dentro da APA que devem ser protegidas, devem ser conservadas, né? Então a gente tem aqui a APA, né? Então, nós temos também aqui área de relevante interesse ecológico. Então, são pequenas áreas protegidas voltadas à preservação de características ambientais excepcionais, certo? Então, a gente tem aqui uma área de relevante interesse ecológico. A gente pode ter, por exemplo, assim, tudo bem que a gente tem as áreas de manguezal, né? Áreas de dunas. Muitas dessas áreas já são protegidas naturalmente pelo Código Florestal. Mas aí, de repente, tem, né, uma integração lá dessa área de manguezal com alguma outra área, e aí, de repente, ele pode, para poder melhorar, proteger mais aquela região, né, criar aí a unidade de conservação, que seria uma área de relevante interesse ecológico, certo? Que são essas áreas aí com características ambientais excepcionais. Mas a gente lembra que nessa área a gente sempre tem como fazer o processo, né, de exploração dos recursos naturais, dos recursos ambientais. Por exemplo, você pode ter uma área dessa aí com manguezais e tal, mas você pode também ter lá algumas estruturas, pode ter uma casa naquela área, certo? Mas que não está afetando o ambiente, ela está, o impacto é mínimo. É claro que isso vai ter um monte de casas, né? Um monte de residências, mas pode ter casas, né, espalhadas, contanto que preserve, por exemplo, que mantenha preservado as áreas de mangues, né? Então a gente tem aí só um exemplo, né? Só para a gente entender que pode haver a exploração, sempre na unidade de conservação de uso sustentável, a gente pode ter a exploração desses recursos naturais, dos recursos ambientais, certo? A Floresta Nacional, a FLONA, permite o uso sustentável de recursos florestais, então a gente pode utilizar aí recursos florestais de uma FLONA, claro, né? Tem que ter todo um plano, né, de manejo do que está sendo, na verdade, de recurso utilizado, né? Então, não é uma coisa assim, é uma coisa bem organizada, certo? Para preservar, conservar. A reserva extrativista, que é chamada de RESEX, ela é criada para proteger aí populações tradicionais.
que realizam atividades de extrativismo. Então, por exemplo, a gente tem aí, né, as Resex, elas são muito assim citadas em notícias quando fala de licenciamento ambiental. Por quê? Porque as Resex, elas têm lá as comunidades que dependem. Por exemplo, né, você tem uma Resex que tem uma área imensa lá de manguezal e as pessoas, as comunidades locais, se alimentam do que o mangue dá. Então, os caranguejos, né, os siris, o que o próprio rio dá lá, fornece, né, os peixes. Então, as comunidades, né, que são comunidades ribeirinhas e tal, elas estão ali, né, dependendo daquilo que a natureza dá para ela. Então, ele seria justamente um extrativista, né? Ele faz um extrativismo, mas com controle, né? Porque ele não faz nenhum tipo de processo industrial, não chega lá com um barco lá destruindo tudo, acabando com tudo, né? Fazendo pesca predatória, não é uma coisa desse tipo, é algo extrativista, né? Então, pode ser também, por exemplo, né, com algum tipo de árvore, né, açaí, né? Lá, por exemplo, no norte, a gente tem algumas resexes que têm uma relação aí com açaí, com a castanha, né? A castanha do Pará. Então, a gente tem essas situações aí de reservas extrativistas. Mas por que eu falei que às vezes aparece muito na questão do licenciamento ambiental? Porque o camarada lá com o empreendimento, ele faz o licenciamento e muitas vezes ele afeta lá, né, um pouco da situação da reserva extrativista, né? Está próximo demais, alguma coisa do tipo, e não faz nenhum tipo de avaliação com as comunidades, né? Com esse impacto socioeconômico, né? E além de, claro, ainda impactar uma reserva extrativista, que é uma unidade de conservação, e a gente vai ver que tem algumas situações, diretrizes nessa lei, que fala em relação ao licenciamento e à unidade de conservação, né? E outras situações também é que existem invasões mesmo, invasões de pessoas, né, que invadem essas áreas para desmatar e colocar gado e plantar, fazer agricultura. E tem muitos casos no Brasil dessas resexes estarem completamente destruídas e ela não ter mais aquele papel de reserva extrativista, porque já está completamente destruída e ocupada com gado e ocupada com agricultura, né? Então a gente tem algumas situações dessas quando fala de reserva extrativista resex, né? Então deixa eu voltar aqui. E a reserva da fauna voltada aí para a conservação de espécies animais, né? Isso assim, dessas de unidade de conservação de uso sustentável, as mais conhecidas é a APA, é a Área de Proteção Ambiental, a RESEX, né, a Reserva Extrativista, né, essas são mais conhecidas, a Floresta Nacional também, a FLONA, né, pode ser citada, acho que pouco pode falar dessa reserva de fauna, né? Reserva de desenvolvimento sustentável, que é proteger populações tradicionais, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais. Ela é como se fosse também uma RESEX, né? É muito semelhante à RESEX, então a gente vê pouco falar sobre isso aí também, mas tem aqui a reserva particular do patrimônio natural, que é a famosa RPPN, né? A famosa RPPN, que é a reserva particular de patrimônio natural. Essas reservas, elas ocorrem assim, tem uma empresa que promoveu um desmatamento muito grande, tem um impacto, né, negativo nesse processo de desmatamento. A gente tem aí, uma empresa de agricultura, ela desmata 15 mil hectares, 20 mil hectares, 70 mil hectares.
né, são desmatados, né, suprimidos para poder dar lugar a plantio de soja, de milho e outros plantios, certo? Gado. Então a gente tem aí um impacto ambiental muito grande que muitas vezes, como, né, compensação ambiental, como processo de compensação, as empresas elas criam RPPNs. Então elas vão lá, criam a RPPN, que é uma área aí de preservação do patrimônio, particular, é da empresa, mas ela tem um objetivo, aquela área que ela criou como uma unidade de conservação, só que é uma unidade de conservação privada, né? Então é uma reserva particular do patrimônio natural, ela é privada, certo? Mas tem um objetivo também de conservação daquela biodiversidade, né? Então, muitas empresas elas criam RPPN por uma questão aí, às vezes, com o órgão ambiental que solicita, né? Com um processo de compensação. E geralmente é dessa forma mesmo, né? Não é porque as empresas estão preocupadas com as questões ambientais, né? Isso aí é um pouco meio, né, esquisito até, né? A gente sabe que a maioria das empresas, inclusive, que dizem, né, que estão preocupadas com as questões ambientais, a maioria praticam greenwash, né? Elas trabalham. Então, assim, a gente tem que ter realmente legislação, leis. E são essas leis, essa legislação, né, que faz com que essas empresas, esses empreendedores, cumpram com suas obrigações. E mesmo assim, com todas essas legislações que nós temos aqui no Brasil, muitas dessas empresas, grandes empresas, não cumprem, né, não cumprem com o que está escrito lá no papel, né, não cumprem. Então a gente sabe, né, eu trabalho com licenciamento ambiental um bom tempo, né? Trabalho com praticamente 20 anos com processo de licenciamento, atendo diversas empresas, empreendimentos e sei como é que funciona a questão do processo, né, de licenciamento, compensação ambiental, como é que funciona isso, né, nas empresas. Então, a gente tem aqui, a gente já falou aqui, olha, a gente já repetiu aqui. Então, aqui a gente tem aqui uma questão, exemplo. Ó, a exploração de recursos madeireiros é permitida em florestas nacionais desde que de forma sustentável e regulamentada. Então, isso é completamente certo. A gente viu aqui, certo, na Floresta Nacional, ó, na Floresta Nacional, que permite o uso sustentável dos recursos florestais. Então, a gente pode ter aí, certo, a exploração de recursos madeireiros é permitida em florestas nacionais, a FLONA, desde que de forma sustentável e regulamentada, né? Porque é aquela história, né? Você planta, você retira, mas planta, né? É o uso sustentável do processo de retirada de madeira. Então, isso é possível numa floresta nacional, né? É possível. Então, a pessoa tem uma propriedade lá, a pessoa tem uma propriedade dentro da floresta e tem como fazer esse manejo, né? Esse manejo é possível, há possibilidade de fazer esse manejo. Até como também muita gente consegue fazer um manejo, né, em áreas de reserva legal também. A área de reserva legal, a gente sabe que a maioria do Brasil, as propriedades rurais, ela tem que ter 20% de reserva legal, né? Algumas áreas são 35% e outras, como a Amazônia, 80% da área da propriedade é de reserva legal, né? Você não pode mexer nessa reserva legal, é uma área de preservação. Mas aí você pode fazer um manejo nessa reserva legal e a gente tem aí vários exemplos de processos de manejo dentro de reserva legal. E claro que quando eu fizer a aula específica do Código Florestal, a gente vai estar trabalhando aí um pouco sobre isso aí, se você está meio perdido aí quando a gente fala de reserva legal, né? Então, a gente tem aí essa resposta verdadeira, né? Então, aqui
para a gente ir fechando aqui essa aula, a criação, implementação e gestão das unidades de conservação. Então, a gente tem aqui, as unidades de conservação podem ser criadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. É importante que a criação das unidades de conservação obedeça uma série de requisitos legais, né? Então, a gente tem aqui a consulta pública, né? Então, aqui, exceto aqui, ó, para estações ecológicas e reservas biológicas, não precisa da consulta pública, né? Pode fazer um decreto para a estação ecológica e reserva biológica, a depender do interesse lá científico da área, pode fazer aí o decreto e criar a reserva biológica e a estação ecológica. Mas um dos processos para a criação é a consulta pública. Então, geralmente, as pessoas fazem lá coloca lá, né, um monte de assinatura das pessoas da região, né? Então, geralmente o órgão gestor, por exemplo, o ICMBio, ele pode fazer lá uma coleta de assinaturas daquele pessoal da região, dizendo que tem interesse em criar lá uma unidade de conservação, e isso é uma consulta pública, né? Você já pegar aí a fazer algumas, pedir assinaturas dessas populações locais próximas daquela área de interesse da criação de unidade de conservação, né? Então, a gente tem essa consulta pública. O plano de manejo, né? O plano de manejo, eu falei sobre isso, inclusive, em aulas anteriores, que é o documento que define como a unidade de conservação será gerida, suas zonas e formas de uso. Então, dentro da unidade de conservação, seja, por exemplo, uma APA, que é uma área de proteção integral, né? Que seja aí criada pelo governo federal, né? E aí seja uma unidade de conservação federal, uma APA federal. Então, a gente vai ter lá áreas que serão totalmente protegidas, áreas que poderão ter residências, poderão ter algumas empresas, a gente tem os limites, enfim, né? O zoneamento, as zonas dentro dessa unidade de conservação, que vai dizer o que pode ser feito em cada área dentro daquela unidade de conservação, né? Então, o plano de manejo, isso aqui, então, criou a unidade de conservação, a gente tem que ter o plano de manejo. E o órgão gestor, as unidades de conservação federal, né, as federais, são geridas pelo ICMBio, como eu já falei. As estaduais e municipais possuem órgãos próprios, né? Então, a gente sabe que as unidades de conservação do Estado, geralmente quem vai gerir as unidades de conservação do Estado pode ser até o órgão responsável pelo licenciamento, né? Então, por exemplo, aqui no estado da Bahia, por exemplo, eu posso dar aqui o exemplo do estado da Bahia, né? Aqui as unidades de conservação do Estado, elas são geridas pelo órgão ambiental estadual, que é o INEMA, né? O INEMA. E aí, claro que nesse processo tem aí, né, o conselho gestor, né? Então tem lá um gestor que é do órgão ambiental do INEMA, e tem um conselho gestor. Esse conselho gestor participa aí, né, a sociedade civil, as pessoas do governo, participa, na verdade, um monte de pessoas que vai criar aí um conselho gestor, né? Eu mesmo participo, né, de um conselho gestor de uma APA, né, que é a APA Lagoas e Dunas do Abaeté, né? Então, eu faço parte do conselho gestor de uma APA, né? Então, a gente faz todo aquele processo lá de fiscalização, né? De gestão daquela unidade de conservação, né? Então, a gente tem aqui nosso exemplo aqui, nossa questão exemplo. A criação de uma unidade de conservação de proteção integral exige consulta pública, exceto para as estações ecológicas e reservas biológicas. Pronto, a gente já definiu aqui, certo? A gente não pode esquecer disso. Então, a criação das unidades de conservação, ela exige aí, né,
uma consulta pública, exceto as estações ecológicas e reservas biológicas, mas todas necessitam de consulta pública. E esse processo aqui, a gente vai precisar, que é o plano de manejo, certo? E o órgão gestor, que pode ser, aí no caso for federal, é o ICMBio. Então, geralmente, a prova vai estar direcionada à questão das unidades de conservação federais, que são geridas pelo ICMBio. As estaduais e municipais, elas são geridas por órgãos específicos do município ou do estado. Então, eu dei o exemplo aqui que o estado, quem faz a gestão, é o próprio órgão licenciador, que é o INEMA, né? Através depois do seu gestor específico de cada APA, com os seus conselhos gestores e outras unidades também de proteção integral da mesma forma. Então, a gente tem aí essa situação, mas outros estados podem mudar. Pode ter um órgão específico para a gestão de unidades de conservação. Então, isso depende muito da legislação local. Mas, no caso federal, a gente já sabe que é o ICMBio, né? ICMBio. E aqui nós temos aqui os instrumentos, né, para a gestão do SNUC. Então, os principais instrumentos para a gestão incluem o plano de manejo, que é o documento técnico que define o uso da unidade de conservação, que a gente falou, e o conselho gestor, a composição mista entre governo e sociedade civil para a gestão das unidades de conservação. E eu até falei que eu participo de um conselho gestor de unidade de conservação aqui no estado da Bahia, né? Eu sou um conselheiro também, né? Então, assim, a gente entende que esse conselho gestor ele tem uma grande importância, e o plano de manejo, porque o conselho gestor só vai poder fazer a gestão em cima do que é definido pelo plano de manejo, né? Então é bem assim. Então, mais uma questão exemplo, né? As unidades de conservação devem obrigatoriamente dispor de um plano de manejo que deverá ser elaborado no prazo de 5 anos após a sua criação. Isso é certo e isso está aqui na lei, viu? Na lei fala que esse plano de manejo ele deve ser criado, né, até 5 anos, né, até 5 anos da criação da unidade de conservação, né? Então, aqui está falando, as unidades de conservação devem obrigatoriamente dispor de um plano de manejo que deverá ser elaborado no prazo de 5 anos após a sua criação. Então, isso é necessário, é importante para que possa fazer a gestão daquela unidade de conservação. Como eu falei, o plano de manejo ele é aquele zoneamento que é feito da unidade de conservação, né? A gente também tem um processo aqui de compensação ambiental, e aí tem que ver com o licenciamento, né? O licenciamento ambiental. Então, aqui outro ponto relevante da lei aqui, 9.985 de 2000, é a compensação ambiental, que é exigida dos empreendimentos de significativo impacto ambiental. A compensação deve ser destinada para a criação, implantação e manutenção de unidades de conservação. Então, o que acontece? Os empreendimentos, ele tem o mínimo de 0,5% do... Na verdade, isso é o mínimo. Que quando tem aí um empreendimento de significativo impacto ambiental, ele tem que arcar com, no mínimo, 0,5% do valor da implantação daquele empreendimento, né? Então, 0,5% é o mínimo. Isso vai ter um cálculo de impacto ambiental, né? Então, os órgãos ambientais fazem isso. O IBAMA, por exemplo, ele faz esse cálculo para saber qual o nível de impacto ambiental daquele empreendimento, por meio dos seus estudos, o seu EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, e ele pode definir até mais. Pode ser 1%, 1,5%, né? Do que nós chamamos de CAPEX, né? Que seria todo o valor investido para a implantação daquele empreendimento. Então, esse valor, que seria o mínimo de 0,5%, 0,5%, isso está na legislação, certo? Vai ser para implantar novas unidades de conservação, de proteção,
integral, certo? Novas unidades de conservação de proteção integral, ou então, no caso, fazer a manutenção, né? A manutenção dessas unidades de conservação de proteção integral, né? Então, essa é a lei. Então, aqui a questão exemplo está aqui. A compensação ambiental deve ser aplicada prioritariamente em unidade de conservação de proteção integral. Está corretíssimo, está certo, certo? Toda vez que a gente tem um empreendimento de significativo impacto ambiental e tem lá o seu estudo e a RIMA, vai ter 0,5% no mínimo, pode ter mais, vai depender da avaliação aí do órgão, para compensação. Essa compensação é criar uma nova unidade de conservação de proteção integral, ou então a gente ter aí o processo de utilização para conservação das unidades de conservação de proteção integral já existente, né? Então a gente tem essas questões aí relacionadas a isso, né? Então a gente também tem, né, só para do plano de manejo, ele vai definir também uma área de amortecimento, né? Então, na unidade de conservação, ela tem uma área de amortecimento que pode ser 3 quilômetros, pode ser 2 quilômetros, pode ser 5 quilômetros. Então, a gente tem aí uma área de amortecimento, que é uma área que toda vez que se for implantar algum tipo de atividade ou empreendimento e que esteja nessa área de amortecimento, deve ser feita uma consulta formal à unidade de conservação, principalmente se for um empreendimento de significativo impacto ambiental. Então deve ser feita uma consulta formal à unidade de conservação se ela chegar lá na área de amortecimento, Então vamos dizer que a área de amortecimento seja 10 quilômetros, né? Vamos dizer, eu tenho 10 quilômetros, é muito, né? Mas já teve, né? 10 quilômetros de área de amortecimento. Geralmente o pessoal agora considera 3, né? Mas vamos dizer então 3 quilômetros. Então, 3 quilômetros de área de amortecimento. Aí a gente tem um empreendimento de significativo impacto ambiental que está na área de amortecimento. Então, o órgão licenciador vai ter que fazer aí, junto aí com o empreendedor, uma consulta ao conselho gestor a gestão, né, daquela unidade de conservação. No nosso caso, a gente está falando de unidade de conservação federal, então vai ser aí uma consulta ao ICMBio para poder justamente avaliar a questão do licenciamento, né? A questão do licenciamento. Se for, claro, um empreendimento de significativo impacto ambiental que tenha estudo de impacto ambiental. Então, pela legislação, inclusive, a gestão da unidade de conservação, ela pode ter um caráter aí deliberativo em relação aí aquele licenciamento. Ela pode negar até o licenciamento e dizer que não, ela quer negar o licenciamento. Isso quando está na área de amortecimento, né? Na área de amortecimento. Mas de qualquer forma, a gente também tem aquela questão da compensação, certo? Então, só para poder a gente fechar aqui, a gente tem aqui a legislação ambiental está em constante debate, a gente sabe disso, né? A implementação efetiva de unidade de conservação enfrenta desafios, e os desafios a gente sabe que são os conflitos fundiários, certo? Que a gente vê aí todo mundo dizendo que a terra é minha, que a terra é do outro, que a terra, né, é da minha família. Então a gente tem esses conflitos fundiários. A gente tem muita unidade de conservação que foi criada, inclusive, em cima já de propriedades mesmo privadas, né? E aí o governo precisa indenizar esses proprietários, e aí não indeniza esses proprietários porque não tem dinheiro, e aí a coisa complica. Então, um dos processos da compensação ambiental, essa compensação que eu falei aí do estudo de impacto ambiental, ela serve inclusive para reduzir esses conflitos fundiários, porque pode-se fazer o quê? Indenizar aquele proprietário daquela área, certo? E de repente ele foi indenizado e aquela propriedade agora ela é
totalmente do governo e pertence, no caso, à unidade de conservação, né? Então a gente tem aí muitos casos que vem acontecendo esse processo aí de compensação, né? Pagando, no caso, os proprietários que estão dentro das unidades de conservação, não podem fazer nada na sua propriedade, porque a unidade de conservação, muitas vezes de proteção integral, então não pode se fazer nada, e o máximo que ele pode fazer é pedir para uma indenização para sair de lá, né? E aí a gente tem assim muitos problemas em unidades de conservação no Brasil com essas questões de propriedades privadas ainda dentro das unidades de conservação, né? Então, desmatamento ilegal, a gente vê isso direto. Fiscalização, que não é suficiente, não é suficiente porque a gente não tem pessoal suficiente para isso, né? E para isso o concurso IBAMA, né? E a gente sabe que o número de vagas que foi ainda colocado aí como autorizadas, que são as 460 vagas, né? 460 vagas autorizadas, mas são 330 para analista ambiental. É muito pouco, porque a deficiência do órgão é muito maior. Então, 330 vagas para analista ambiental não contempla, né, o que a gente precisa de fazer, por exemplo, de fiscalização, certo? E participação social, né, que também é um problema. A gente tem pouca participação social e precisa de mais participação social para a gente ter aí essas relações aí de preservação e vai. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula, né, da lei do SNUC. Eu vou deixar aqui, inclusive, a lei aqui, o link, né, da lei aqui abaixo do vídeo. E, claro, né, qualquer dúvida, você pode fazer a sua pergunta, que com o mais breve possível estarei respondendo e a gente pode estar interagindo mais aí, certo? Então, até a nossa próxima aula.